Hello, folks! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós abordaremos os chamados Relative Pronouns in Clauses. Então, nós abordaremos os pronomes relativos nas orações. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e espero que todos possam compreender de uma maneira muito esclarecedora esse conteúdo. I'm a teacher, Leandro Triani, and I'm so happy that you are here with me. Sou o professor Leandro Triani e fico muito feliz por ter a presença de cada um de vocês. Vamos lá? Let's go! Let's try to understand. So, the first one is to talk about relative pronouns. Então, nós estamos retratando aí sobre os pronomes relativos. O que são esses pronomes relativos? Cada um deles, tá, que serão apresentados para vocês, introduzem as orações subordinadas adjetivas. Então, essas orações que receberão esses pronomes relativos, tá, eles ou limitam ou acrescentam alguma informação ao substantivo relacionado à oração principal. Então, cada um dos pronomes relativos possui uma função dentro da oração. O primeiro pronome relativo, the first relative pronoun is who. Então, esse é o primeiro pronome relativo, who. O who, a tradução dele na nossa língua é o que ou quem. I usually speak to the woman. Então, eu tenho aí a primeira oração que está mencionando, né? I usually speak to the woman. Eu geralmente converso, falo, me comunico com a mulher. She owns the hotel. Ela é proprietária desse hotel. Ela é dona do hotel, ok? Percebam que esse pronome she, na segunda oração, tá? Ele é utilizado para me referir à mulher que se encontra lá na primeira oração. Então, para eu poder unir a primeira oração com a segunda oração, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar esse pronome she, eu vou, obviamente, unir a primeira oração com a segunda, conforme está aí na setinha. E o que é necessário fazer? Eu preciso retirar esse pronome. No lugar desse pronome pessoal, eu vou utilizar o pronome relativo who. Então, ele ficará da seguinte maneira. I usually speak to the woman who owns the hotel. Então, é muito simples, galera, tá? Simplesmente, eu vou precisar tirar o primeiro elemento da segunda oração, que no nosso contexto é o pronome pessoal, do caso reto, sendo substituído pelo pronome relativo, ok? So, quando é que eu utilizo esse pronome relativo who? Use people, person, ok? Então, ele é utilizado para indicar que o antecedente tem que ser uma pessoa ou pessoas. Então, o who é sempre utilizado para indicar como antecedente uma pessoa. O nosso próximo pronome relativo é o which. O which tem como tradução que, o qual, a qual, ou então a forma composta, os quais ou as quais. Vejamos aí um exemplo. I have got a lovely dog. Nessa primeira oração, eu estou dizendo que eu tenho, né? Eu tinha, no caso, um cachorro muito adorável. It has got white fur. Perceba agora que na segunda oração, eu utilizei o pronome it. Esse pronome it refere-se ao cão, dog. Tá? Ou seja, a esse cão amável. O que eu preciso fazer então para unir a primeira oração com a segunda? Vou retirar o pronome it e no lugar dele vou utilizar o pronome relativo it. Esse pronome vai continuar referindo-se ao cão que foi mencionado na primeira oração, só que dessa vez eu estou utilizando um pronome relativo. Então eu tenho I have got a lovely dog, which has got white fur. Então, quando é que nós vamos utilizar which? Which ele é utilizado para coisas ou objetos e também para animais. So, use for things or animals.
ok? Next, people. That. That é um pronome relativo, tá? Muito utilizado dentro de vários contextos na língua inglesa. Então, she is the teacher who came to our school last week. Perceba que eu coloquei o pronome who. O that, ele serve para substituir o pronome who. Então, vejamos aí. She's the teacher that came to our school last week. Então, se eu quiser substituir o who pelo pronome relativo that, não há problema algum, porque os dois possuem o mesmo sentido. Assim como which. This is the house which belongs to my friend. Se eu quiser então substituir o which pelo that, também posso fazer isso. This is the house that belongs to my friend. Ou seja, galera, o that, ele pode ser substituído, tá? Ou ele pode substituir, no caso, melhor dizendo, os dois pronomes relativos, o who e o which. Então, o that, ele é usado para indicar pessoa, ou plural pessoas, objetos, animais ou coisas. So, use that can replace who or which in defining relative clause and an informal style, tá? E também serve o that para ser utilizado numa situação mais informal, uma situação do dia a dia, mais cotidiana, ok? Vejamos o nosso próximo pronome relativo, que é o where. Where, o significado de where é onde, tá? E ele é muito utilizado para dar ideia de lugar. Então vejamos aí. I like to eat in this restaurant. Eu gosto de comer nesse restaurante. Então eu estou mencionando aí o local. It is so amazing. Ele é muito incrível. Ele é fantástico, né? Percebam que na segunda oração eu tenho o pronome it, que refere-se ao restaurante. This restaurant. Para eu poder unir a primeira oração com a segunda, o que eu preciso fazer? Retirar o pronome it e no lugar dele utilizar where. Então, tenhamos aí I like to eat in this restaurant where is so amazing. So, you can use where to indicate place or places. Então, nós utilizamos where para indicar lugar ou lugares. E nós temos o próximo pronome relativo, whose. O whose significa em português cujo, cuja e as suas variações, cujos ou cujas. Para que serve esse pronome relativo, né? Quando que ele é utilizado? Ele sempre vai ser utilizado para dar a ideia de posse, tá? This is my neighbor. Aquele é o meu vizinho. His brother is a singer. Então, na primeira oração, eu digo que aquele é o meu vizinho. E na segunda oração, eu digo que o irmão dele é um cantor. Então, o irmão que está sendo mencionado aí não é o meu irmão, não é o seu irmão, ok? É o irmão desse meu vizinho. Então, como é que eu faço para unir a primeira oração com esta segunda oração? Vejamos aí, então. Eu preciso, então, tirar esse adjetivo possessivo, his, que significa dele, e vou utilizar o whose. Então, eu tenho a seguinte oração. That is my neighbor. Aquele é meu vizinho, cujo irmão é um cantor. Okay? Whose brother is a singer. Então, nesse caso, nesse contexto, a gente precisa tirar sempre o adjetivo possessivo, tá? Para poder fazer essa substituição. So, whose you can use to a possession thing or a person. Então, nós podemos utilizar o whose para indicar um caso de possessividade de alguma coisa ou de alguém, tá? Sempre alguma coisa que pertence a alguém ou alguém que faz parte da vida de uma outra pessoa. Ok, folks? So, I'm so glad that you're here with me. Então, fico muito feliz por saber que você está aqui acompanhando mais uma aula comigo. E agora nós partiremos para o momento de atividades. Tá? Espero que vocês tenham assimilado um pouco mais esse conteúdo e
Espero encontrá-lo numa próxima aula. Bye bye and see you!